Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Oi, Bocardi, boa noite. Boa noite, Carol. Carol aí brilhando no Rio Gastronomia, é isso? Viu, Vera? Chegou o dia dos humilhados serem exaltados, minha amiga. Tô por aqui. Vem também. Tô vendo, dando pinta aí, muito bom. Ela tá só esperando a hora passar para mergulhar nas delícias aí do Rio Gastronomia. Exatamente. Eu tô só de olho nessa tela para quem tá acompanhando no YouTube aí para ver se não aparece um drink. Tô esperando, gente. Ninguém me traz um drink, Bocardi. Agora tô vendo nada aí. Até agora, qualquer coisa levanta e vai ali. Olha só, vamos começar falando sobre o Lula no Rio de Janeiro, é isso, Vera, que você quer? Foi lá na base política do Bolsonaro, tal, tá tentando reconquistar o terreno? Exatamente, Bocardi. Ele está no Rio de Janeiro, uma espécie de turnê no Rio de Janeiro, capaz de aparecer aí para encontrar Carol Moran, porque ele está desde ontem, fica até amanhã, numa série de eventos, e certamente isso faz parte de uma estratégia do Lula de ganhar terreno nessa que é a base eleitoral do Jair Bolsonaro, né? Ele perdeu a eleição no Rio de Janeiro, já teve momentos melhores de votos no Rio, embora o PT nunca tenha sido muito forte no estado, mas naquele período do seu primeiro e segundo governo, quando ele tinha uma aliança com o governo do Rio, que era na época do Sérgio Cabral, o Lula viveu um bom momento eleitoral no Rio. E aquela narrativa de que governo federal e governo do estado, depois de muito tempo, estavam trabalhando juntos e isso seria para o bem do Rio de Janeiro, também fez bem eleitoralmente aos dois. A gente sabe que o fim da história não foi dos melhores para nenhum dos dois. Os dois se viram enredados em investigações de corrupção, ambos foram condenados e presos, mas houve um período ali de lua de mel política entre o Rio e o governo federal, que coincidiu também com aquele boom dos investimentos na indústria de óleo e gás, né, na exploração de petróleo, no refino, construção de refinarias, etc. E agora o Lula vai paulatinamente se aproximando de um bolsonarista que tem sido bem discreto, que é o governador Cláudio Castro. Ele é um bolsonarista que não tem sido estridente, ele tem desenvolvido uma boa relação com adversários, por exemplo, ele tem uma ótima relação com o prefeito Eduardo Paes e não tem entrado no coro dos que fazem críticas ao governo federal. Pelo contrário, tem sido muito discreto, né, nessas manifestações públicas. Tanto que hoje, num evento para liberação de recursos, anúncio de convênios na área de mobilidade urbana, o governador foi vaiado por uma plateia eminentemente petista e tanto o Lula quanto o Eduardo Paes saíram em defesa dele, dentro dessa estratégia de não deixar um espaço grande para o Bolsonaro ser uma influência grande sobre o Cláudio Castro e, portanto, sobre a política fluminense. O Lula disse que o momento da eleição já tinha passado, que o governador foi seu adversário, mas que isso estava superado e que agora era preciso trabalhar junto, porque não existe a possibilidade de governo do Estado e presidência trabalharem separados. E a mesma coisa fez o Eduardo Paes, disse que o Rio tinha vivido um período complexo, porque ele era opositor do Jair Bolsonaro, e que nesse período foi o governador do Rio o responsável por abrir ali a possibilidade da cidade receber recursos, porque senão a cidade teria sido preterida, né, no recebimento de recursos. Então todo mundo ali afagando todo mundo e o Lula fazendo um esforço grande de reinserção política no Rio de Janeiro, com esses investimentos em mobilidade. Tem uma conversa para se chegar a um acordo sobre um repasse de participação especial e de royalties que o Estado do Rio pleiteia ter direito no petróleo, que seriam mais 6 bilhões, e tem a discussão sobre um polo farmacêutico da Fiocruz, que também é um interesse que o governador está defendendo junto ao governo. Isso tudo acrescido ao PAC de amanhã. Então, é um esforço claro ali do Lula de chegar no Rio de Janeiro, do triângulo ali dos estados do Nordeste, nos quais ele tem ali alguma dificuldade com os governadores, pelo fato deles serem de oposição, o Rio é hoje aquele com o qual ele tem um trânsito melhor.
Ô Vera, falando nesse lançamento aí do novo PAC amanhã, vai ser com pompa e circunstância, presença de vários governadores aqui no Rio. Tem uma previsão aí de recursos da ordem de 240 bilhões de reais em 4 anos, mas esse dinheiro todo já está assegurado? Olha, Carol, até surpreendeu o governo manter o lançamento do PAC, porque o arcabouço fiscal não foi finalizado, a sua votação na Câmara, e uma coisa estava mais ou menos atrelada à outra. Já chegou a haver um adiamento desse lançamento, era para ter sido lançado em julho, e como não tinha sido votado o marco fiscal, o lançamento foi adiado na ocasião. Eu achei que até seria adiado novamente, mas já tinha essa festa enorme marcada, e o governo tem pressa em colocar esse bloco do PAC na rua, porque é uma das principais vitrines de obras e investimentos, e é essa vitrine que permite um intercâmbio político com governadores, com prefeitos. Então o Lula estava cobrando muito que se lançasse o PAC logo. Então a gente não sabe direito a sua sustentabilidade fiscal, se ele está amparado na possibilidade de o governo justificar esses gastos à luz do que ele mesmo prometeu em termos de responsabilidade fiscal. A gente sabe que é uma meta bastante ousada, a que foi fixada pelo ministro Fernando Haddad no arcabouço fiscal. Ela já prevê zerar o déficit no ano que vem, e isso só era viável ali dentro da engenharia que foi montada se o governo aumentar muito a sua arrecadação, ainda que não aumente a carga tributária. Então, tem uma série de dinheiros que teriam de ser tirados aí de muitos lugares, e isso ainda não está dado. Então, seria mais prudente esperar a votação do novo arcabouço fiscal, ver o espaço fiscal que ele deixa, e a partir daí montar o orçamento do ano que vem com base nisso, com base em qual é esse espaço fiscal e, portanto, quanto haveria para se gastar em obras de infraestrutura e outras obras do PAC. Mas se fez o contrário, se colocou o cavalo adiante dos bois, o carro adiante dos bois. E aí o governo está falando em um investimento anual de 60 bilhões. É bastante coisa. É muito mais do que o governo federal vem investindo nos últimos anos. Então a gente tem ainda de aguardar a divulgação do orçamento de 2024 para entender de onde vai vir esse dinheiro. Bom, enquanto isso, são várias etapas, várias histórias para que a gente discutir aqui, puxando para o lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, depois de falar desse dia do Lula aí. E aí temos o Silvinei lá prestando depoimento, podemos falar já sobre isso, mas tem Mauro Cid, cada dia é uma história. Tem isso. Deixa eu só falar do Tarcísio antes, só para a gente encerrar esse bloco dos governadores, Bocardi, porque o governador de São Paulo participou de um podcast no qual ele falou sobre essa possibilidade dele ser ou não candidato à presidência no ano que vem. Ele participou do Flow Podcast e falou sobre isso. E ele vem sendo mencionado como um possível herdeiro da direita, pelo fato do Bolsonaro estar inelegível, né? Eu publiquei mais cedo no meu blog do Globo que o lançamento do PAC amanhã tem como um dos panos de fundo uma tentativa do governo de fazer um contraponto com o próprio Tarcísio, porque ele foi responsável pela infraestrutura, que é a principal área do PAC. E ele foi eleito governador de São Paulo muito com esse discurso de que tocou obra, de que asfaltou, de que bateu um martelo e concedeu muita coisa. O governo quer fazer um volume tal de obras que ao fim do mandato do Lula eles cheguem e mostrem que ele investiu muito mais que o Bolsonaro e que, portanto, ele fez muito mais obra também que o Tarcísio. Isso já é uma vacina à possibilidade do Tarcísio ser o candidato. Mas o governador de São Paulo está procurando ficar fora dessa contenda. Ele não quer ficar ali disputando com o Lula tão cedo, porque ele ainda está tomando pé do governo de São Paulo, ainda tem muita coisa a ser feita, acha que pode se queimar assim. Ele viu o caso do João Dória. João Dória logo de cara se lançou candidato a presidente da República, e o fato é que ele passou 4 anos sendo detonado pelo Bolsonaro, que conseguiu inviabilizar a sua candidatura. Então o Tarcísio está se colocando fora desse páreo, dizendo que ele não é candidato e que ele vai votar em quem o Bolsonaro indicar. Isso quer dizer que ele não será candidato forçosamente? Não. Está dizendo que ele está se mostrando disciplinado para o seu eleitor e para o seu padrinho político e se colocando numa fila ali, que se o Bolsonaro decidir que será ele, ele vai, mas caso contrário,
ele será candidato à reeleição, uma atitude prudente e que olha para muitas pessoas que se queimaram por se lançar candidato cedo demais. Então ele está mostrando aí uma certa dose de maturidade, de prudência ao não entrar tão cedo nesse debate. Ele também falou sobre a possibilidade do seu partido entrar no governo Lula. Diz que não gostaria que isso acontecesse e que caso o partido decida entrar no governo, ele vai conversar com a direção partidária. Deixou, portanto, em aberto a possibilidade de trocar de legenda caso o Republicanos resolva fazer o L. Aí sobre o que o Cid, que você me pergunta, né? Tá tudo aí ligado nesse momento de inferno astral do bolsonarismo. A CPI dos atos golpistas, a CPMI, que é a do Congresso e não é a da Câmara do DF, está se debruçando sobre os documentos da quebra de sigilo do tenente-coronel Mauro Cid que chegaram até ela. E aí, a gente tinha falado aqui nos últimos dias que o Cid ficou tendo acesso muito tempo ao e-mail da presidência, muito tempo depois, inclusive, do 8 de janeiro, até março. Reportagens dos jornais de hoje mostram que ele fez mais de 100 tentativas de acessar esse e-mail, depois que, muito tardiamente, a Casa Civil bloqueou o acesso. Então, foram mais de 100 tentativas, numa demonstração de não é só que ele tinha esse e-mail lá por um descuido do governo Lula e que não mexia, ele tinha ali uma rotina de acessar esse e-mail com algum propósito. Nesse mesmo e-mail foi encontrado um levantamento de todas as ações a que o Bolsonaro responde no Supremo Tribunal Federal e no TSE. Isso datado de novembro do ano passado, dias antes do próprio Cid mandar para si mesmo, pelo WhatsApp, uma minuta de estado de sítio, né? Era uma minuta que propunha um estado de sítio no país, embasado pelos fatos de o Supremo tomar decisões que seriam inconstitucionais. Então, as duas coisas estão sendo consideradas pela CPI coisas ligadas. Ele pedia esse levantamento das ações contra o Bolsonaro e usar isso para embasar uma proposta golpista de estado de sítio. Então, é isso que está acontecendo. Cada dia, um aliado do Bolsonaro em situação mais complicada. O Silvinei, depois, hoje na PF, passou mal, teve uma crise de hipertensão ali, e foi socorrido e tal, mas continuou o depoimento, então em breve a gente vai saber o que ele disse na PF. O Very, no Supremo hoje continuou lá a votação sobre a criação do juiz de garantias e foi a vez do Cristiano Zanin fazer sua estreia votando em plenário, né? E num tema justamente que evoca a atuação dele como advogado do Lula. Teve algum recado no voto do Zanin? Teve sim, Carol, ele não ia deixar passar barato, né? A gente falou aqui ontem, o juiz de garantias surgiu como um projeto no Congresso justamente em resposta já à Lava Jato, ao fato de que o Moro ficou um juiz superpoderoso que cuidou desde a fase de instrução do inquérito até as condenações. Como, aliás, acontece em todas as varas, mas ele ganhou uma proeminência e um protagonismo dada a característica ali da sua atuação. Isso ensejou a aprovação desse projeto que cria a figura do juiz de garantias em todo o território nacional. O Zanin deu o seu voto, como você disse, sua primeira manifestação no plenário da Corte, um voto favorável à aplicação total da lei do juiz de garantias. Disse que isso pode efetivamente mudar os rumos da justiça no Brasil, porque garante, aí vem o recado, a possibilidade de julgamentos imparciais e independentes. Permite-se que o sistema penal seja potencialmente mais justo e que a imparcialidade do juiz é um princípio supremo do processo penal, imprescindível para a aplicação dessas mesmas garantias. Então, um voto ali com o destino certo, o recado foi bem discreto, como é o estilo dele, ele não é alguém que muito da retórica inflamada, sempre fala baixo, sempre fala muito cadenciado, muito calmo, mas sim, tem um recado certo aí para o Moro. Com isso, o Supremo vai formando já a sua maioria, já vai chancelar a criação do juiz de garantias. Deverá haver um prazo para a implementação da lei, para que as varas menores, que têm menos juízes, se adaptem, para que sejam realizados concursos, enfim. Vai haver um prazo que o Supremo vai fixar para a transição desse novo modelo, mas está aprovado aí por maioria o juiz de garantias.
Campos Neto não foi ao Senado e o que destaque ficou aí para todo mundo essa história de sugestão de acabar com o crédito rotativo no cartão de crédito, né, que deixa muita gente aí na dificuldade de sair dessa bola de neve. Achei que ele foi muito político nessa sua ida ao Senado, Bocardi. É uma ida que estava aprovada há um tempo, quando ainda não tinha sido decidida a queda dos juros na reunião da semana passada do Copom. Então, ele, na época em que isso foi aprovado, estava sob muita pressão pela redução dos juros. E ele claramente procurou ir até os senadores e sair de lá com uma agenda positiva, uma pauta que é uma plataforma. Se ele deixar a presidência do Banco Central tendo conseguido controlar a inflação, reduzir os juros e de quebra acabar com essa chaga que é o rotativo do cartão, que tem juros de até 450% ao ano, ele vai ter saído numa posição que o credencia no futuro até para voos políticos, que é algo que 10 entre 10 políticos de Brasília com quem você conversa imaginam que é a pretensão dele, que a pretensão dele é adentrar na política. Tanto é que na reunião do Copom fica claro que ele fez um realinhamento ali de postura, ficou muito próximo do Gabriel Galípolo, que é considerado o seu sucessor natural. Então ele está querendo deixar o BC, aparentemente, consagrando esse princípio da autonomia, e ele passou as mais de 3 horas que ele passou lá no Senado defendendo muito enfaticamente a autonomia como sendo o fator que levou à queda da inflação e dos juros, e aí vendeu essa pauta positiva, que na verdade ele está se antecipando ao próprio Congresso, porque o Congresso já vem discutindo projetos de lei que acabam com o rotativo e queria que essa pauta fosse sua. É um projeto do deputado Elmar Nascimento, que tramita na Câmara e que faz parte dos projetos que o Arthur Lira também quer deixar como um legado seu. Então tem aí uma corrida, o BC querendo regulamentar isso com as instituições financeiras, mas o Congresso também correndo aí para fazer isso via projeto de lei. Vamos ver quem anda na frente. Mas com isso, o Campos Neto conseguiu passar mais ou menos incólume a muitas críticas nessa audiência, que foi no plenário do Senado e não em nenhuma comissão, para todos os senadores, uma coisa bem pomposa. Saiu de lá com elogios do presidente Rodrigo Pacheco, que também voltou a referendar a autonomia do BC. Então, por hora, qualquer possibilidade de se rever a autonomia do BC está cancelada, está fora do radar, e ele ganhou um fôlego político ali, saiu sem apanhar muito, sem levar muita pedrada, porque levou uma pauta que interessa a toda a sociedade. Todo mundo conhece alguém que está pendurado nesse rotativo do cartão de crédito, os juros são realmente escandalosos, então ele levou uma pauta ali popular. Vê se quem não chega na frente são os próprios bancos ou os cartões, né? Com a justificativa de que é necessário tudo isso por causa da tal da inadimplência, para poder garantir do outro lado. A inadimplência é altíssima nessa modalidade, uma das maiores, chega a 52%, mas aí é aquela coisa do que vem antes, o ovo é a galinha, né? A pessoa é inadimplente porque os juros é alto, ou os juros é alto porque a pessoa tem muita inadimplência. Então, para acabar com estancar com essa discussão, a ideia é tabelar, é o máximo 9% ao mês, fazer um parcelamento que também seja em algumas vezes e não muitas, e com isso não se teria possibilidade desses juros estratosféricos. Hoje é cerca de 15 ao mês, 437% ao ano. É coisa demais e é algo que parece que o BC e o Congresso estão na mesma sintonia. Bom, encerramos? Tem mais algum tópico ou é a música? A música hoje é por conta da Carol, viu, Vera? Ela tá a 2 passos aí do paraíso, viu? Explica aí. Isso aí. O show aqui hoje é da Blitz, né? Todo dia tem um show aqui no Rio Gastronomia, amanhã tem Ronaldo Antunes, na outra semana tem Diogo Nogueira, vai ter Samuel Rosa, mas hoje é Blitz. Música da nossa época, né, gente? Então, escolhemos aí, nem sei qual foi que a produção escolheu pra gente encerrar. Você tá 1h30 do paraíso, pra ser mais preciso. 1h40 minutos. Nada, o chopp já tá ali embaixo. Tá lá. Não chegou aqui em mim ainda não, Vera. Quando eu sair daqui, já vou direto. 2 semanas, ó, São Paulo tem que pleitear essa isonomia aí, entendeu? Exato. Tá vendo? Alô, organização. Não é por nada não, mas o Rio mais gastronômico que São Paulo.
E olha ele querendo arrumar polêmica, treta. Eu vou ficar quieta, Vera. Ah, no Rio você vai lá e eles falam dos restaurantes de São Paulo, que eles gostam de vir pra cá. Vem cá Ó, ver a vou só te paisagem do Rio dizer uma Gastronomia, coisa. vem. Já os Eu vou. os paulistanos não falam que querem ir pros restaurantes do Rio. Querem outras Ah, coisas eu no falo Rio. sim, falo Ah, sim. não. Defende não, a gente não. aí, Vera. E eu vou pra aí esse fim de semana fazer jus ao Rio Mas você não Gastronomia, tá ao indo pra ir a Festival um Doce restaurante. Maravilha. Ou aos restaurantes, tá indo fazer outra coisa. SP Gastronomia tinha um Cristo Redentor, assim, do ladinho. É imbatível, meu amigo. Não tem. Tô nessa, Vamos ouvir. Carol. Vamos ouvir.